Principalmente quando você não ganha título, porque é o cara que te traz essa proximidade. Isso eu acho que a gente... que é uma construção que precisa voltar, né? Apesar que isso mudou muito no futebol, porque hoje em dia os jogadores ficam menos tempo no time. O Roberto jogou no Vasco, porra. Mas é por isso que eu tô falando, você não dá pra imaginar um caso igual o do Roberto, que jogou quase a vida inteira, isso mudou. O último foi o Rogério Ceni, provavelmente, lá no São Paulo, né? Não tem mais tanto, né? Então é mais difícil. Mas, não tem mais. Mas hoje em dia você já traz ídolos, caras que se tornam ídolos, enfim. Mas se você vê, dos últimos 22 anos, alguns jogadores que passaram pelo Vasco, que se tornaram ídolos na época. Marcelinho Carioca foi ídolo em 2003, 2004 no Vasco. A torcida amava o Marcelinho Carioca. Jogou pra burro no Vasco, inclusive. Ganhou um Carioca. Jogou pra burro, pois é. Então você tem componentes em que os caras se tornam ídolos muito rápido, né? E aí quando você vai lá atrás, teu pai falava muito de um cara que é meu ídolo pra caramba, eu conheci aqui, Bismarck, né? Bismarck foi meu ídolo pra caramba. E hoje em dia o Bismarck seria, cara, porra, um monstro. E é um cara que eu vejo sendo pouco citado hoje. A gente fala muito do Roberto e da geração de 97 a 2000. Mas a geração do Bismarck, William Sorato, sobe todo mundo, né? Em 88, 89, é uma geração incrível, né? Porque é até curioso você falar isso, porque você tem um time de 88, que era um timaço, que não ganha o brasileiro, porque perde pro Fluminense a quarta de final, e o Bahia campeão brasileiro com muitos pontos atrás do Vasco. O Vasco era o melhor time do campeonato, tinha Giovani, Roberto, Hernani, era um timaço. E aí, Donato, Fernando e tal. E aí esse time não dá certo, não ganha brasileiro. Esse time é desmontado. Em 89, Paulo Roberto sai entre os Carlos Vinck, chega aqui Iones de fora, chega o Andrade. Bebeto, Boadeiro. Mas a espinha dorsal daquele time foi o Bismarck e o William no meio de campo, que eram dois garotos que subiam da base. O Sorato faz o gol do título. Então, assim, 3 garotos que vinham numa mesma geração da base, praticamente, e que sobem, porra, e são fantásticos. Depois são tricampeões cariocas. 90 e 91 foi ruim, foram anos ruins pro Vasco, né? Mas 92, 93, 94 foram... Quando surgiu o Edmundo ali. 92 surgiu o Edmundo, né, que é campeão carioca, com Roberto, com Bebeto, aquele time. Bebeto, Roberto e Edmundo no ataque. Roberto, Bebeto e Edmundo. E Valdir ainda subindo também. Aquele time era brincadeira. Mas você tem razão. Mas o Bismarck é um cara... Pô, um cara fazia gol pra cacete. Você pegar lá, botar anos 90 Bismarck, tem gol do Bismarck todo jogo. E era meia, né? Era um meia que fazia jogo, muito gol. É o último meia que eu via que entrava na área pra fazer gol. O Ramon também foi bastante, né? Mas o próprio Ramon, né? Que é um cara... Jogou muito no começo. Quando o Vasco é desmantelado. Pô, ele segurou o Vasco no Campeonato Brasileiro em 2004. Quer ver um cara que eu tenho lembrança de criança que jogava muito nessa época, o Ramon segurando a bola. Um lateral direito russo. Foi campeão em 2003. Esse cara jogava muito, cara. Eu lembro dele, assim, ver uns flashes da cabeça. Era o Ramon e o Russo, que eu lembrava. Santos, eu tinha 10 anos de idade aí. Ficou pouco no Vasco. Ficou pouco, acho que veio do Santos. Muito bom. Então, enfim, Bismarck é um cara que você tem razão. Só pra você ter ideia dessa questão de choque de geração, pra minha geração, o Moraes e o Wagner Diniz são importantíssimos. Wagner tomar um pênalti por jogo, né? A minha primeira referência do Vasco é o Moraes. É mesmo? O meu primeiro jogador ali que me cativou no Vasco é o Moraes. Por quê? O 97 eu tinha 4 anos de idade. 2000, que foi o final, eu tinha 7. Moraes já é ali, ele sai, naquela briga pro Atlético Paranaense, volta, 2006. Ali eu já tinha uns 13 anos, tem a final da Copa do Brasil, ele estraçalhava contra o Flamengo. Um jogador também que tecnicamente era limitado, mas fazia muito gol em clássico, o Abedi. Também foi importante. Leandro Amaral, o Vasco ganhou uns 2 jogos ou 3 do Flamengo, 3x0, com 3x1, com o gol do Abedi, né? Abedi é bem... Leandro Amaral jogou pra cacete. Jogou demais. O Alex Dias saiu conturbado, mas jogou muito com o Romário. Mas esses caras ficavam um ano, aí brigavam, saíam, era ruim, né? Mas era muito frustrante, foram né? caras importantes por esse período. Os times ruins, mas você tinha um cara ali Mas era muito frustrante, muito frustrante. E saía sempre de uma forma estranha. O Bernardo, pra muita gente nessa geração mais nova aí, é referência também. Aí você tem Alexandre, Diego Souza, Dedé... E eu vou te falar agora uma coisa aqui que eu costumo dizer. Eu não tenho ídolo no Vasco. Não tenho. O cara que tava caminhando pra ser o meu ídolo e depois ele foi derrubando as prateleiras, eu quero muito sentar ele um dia aqui, é o Dedé. Pra minha geração, o grande cara
tinha ali Felipe, Diego Souza, Juninho voltando. Mas pra minha geração, porra, o Dedé era o cara, era o mito, era o 66º brasileiro. Era o cara que roubava, armava e ia lá na frente e fazia o gol. Era o único cara capaz de parar o Neymar. Mas eu acho que essas coisas todas, existe um espaço. Eu sou puto com ele porque ele foi jogar nos caras, mas... Jogou muito nos caras, mas... O espaço do Felipe é importante, né? Porque o Felipe sai do Vasco, é um grande vencedor pelo Vasco. O Felipe, quando volta, sai no Jornal Nacional, eu lembro. Não, e ele volta e é campeão da Copa do Brasil, né? Então, assim, é muito... Assim, o Felipe é um caso de sucesso, né? É o maior vencedor da história do Vasco. Mas ele volta e ele ganha um título importante. O único título importante dos últimos 22 anos do Vasco, o Felipe tava lá, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, Sabe né? qual é a minha primeira lembrança do Felipe? Não é no Vasco. Não? A maior tristeza da minha vida, tudo em frente na televisão, em termos assim de decisão, é o Carioca de 2004. Porque, de novo, de 97 a 2000 eu era pequeno. 2004 eu já tinha 11. E o que o Felipe jogou no final daquele Carioca foi na ponta direita. Assustador. Na ponta direita. Assustador. Eu lembro que bota o Coutinho pra marcar, bate, tira. Não, o Coutinho entrou no segundo tempo. Tinha um outro malandro marcando ele, tira. Aí o cara entra, porrada, é expulso. É 3 expulsos, ele faz um diabo. E eu lembro bem do jogo, que o Vasco perde o primeiro jogo, acho que é de 1-0. Aí no segundo, o Valdir faz um gol no comecinho. Eu falei, pô, rapaz, vai dar. E aí daqui a pouco o Felipe arregaça e o Jean faz os 3 gols. Jean faz 3 gols. Agora, nunca fez gol. E o Felipe com um problema de joanete, ele cortando a chuteira para o joanete dele respirar, já como meia. Eu acho que talvez tenha sido... Contra o Real Madrid foi assustador a partida do Felipe, mas talvez aquela final pelo Flamengo contra o Vasco no Carioca foi uma das maiores atuações dele. Tem um jogo dele contra o Santos, no Rio-São Paulo, que acho que o Vasco ganhou 3-1 no São Januário, que ele foi uma atuação, depois o Felipe arrebentou. Mas enfim, é isso. Tamo lascado, a minha geração, coitado. Meu filho nasceu em 2000, cara, imagina. 22 anos. Aí tu vê, você falou de novo, o Cano começa muito bem e agora já arranhou a imagem também, então é uma geração difícil, A gente precisa reconstruir a visão do ídolo, né? Torcer pra isso acontecer. Dos últimos, o Nenê, cara. Muita gente é mais velho... Eu tenho um respeito bizarro pelo Nenê, cara. O Nenê ele quis o Vasco, ele escolheu o Vasco, ele quis voltar. O Nenê é um cara que eu guardo... Tem até uma camisa que eu peguei lá, que ele assinou pra mim e tal, que eu tá guardado com carinho, porque é um cara que eu tenho em alta conta, cara, na mais alta conta. E aí agora, pra quem não conhece o Nenê e já ama o Nenê de paixão, eu vou dar um motivo pra você gostar ainda mais dele. Além de todo aquele grande personagem que você vê, 2015, 2016, ele era muito marqueteiro, no treino ele filmava, fazendo as paradas, no aeroporto ele vai na galera... Mas quem conhece o Nenê intimamente no dia a dia, o Nenê é uma figura bizarra. Ele ele atende todo mundo, ele assina um caminhão de camisa, ele manda vídeo, ele tira foto. Eu tenho a oportunidade de conviver com ele recorrentemente no CT. E ontem, por exemplo, eu trombei com ele, tava passando já com esse carro dele, do nada ele freia, baixa o vidro, qual é a parada lá? Que a gente tá pra fazer uma entrevista há um tempo, mas falei, cara, não tem clima, não tem momento, deixa essa situação da Série B passar. Mas é um ser humano assim... Tomara que o Vasco saiba conduzir, né, da melhor forma possível esse final de carreira dele, né? Porque é um cara que tá em final de carreira, sem dúvida nenhuma. E merece por todo o carinho que ele demonstrou pelo Vasco nesse tempo todo. Talvez tenha sido o último jogador de primeira linha a jogar no Vasco, né? Porque veio mais velho, é verdade, mas, porra, tem uma carreira de primeira linha no futebol europeu, né? Então sou muito... Tô nesse aí, tô nesse teu time aí de Nenezete. Sou Nenezete. Eu também sou. E, cara, a primeira passagem dele foi assustadora, mano. Porque ele joga 15 e 16, é bizarro. Fiquei puto os 2 anos que ele foi embora. Falava pra caramba, Nenezete. Nenezete, sou. Tô Nenezete de carteirinha. Não, e ele falei pra ele outro dia, tô Nenezete. Aí ele riu pra caralho, mas é isso aí. E o que ele faz com aquela idade, imagina aquele cara chegando no Vasco com 30, 28. Jogava muita bola. Jogava muita bola.